todas que foram chegando. Já comecei a gravação, tá, pessoal? Porque daí eu não esqueço de gravar. E então hoje a gente vai começar a ver a última sociedade pré-colombiana que nós selecionamos para estudar. E eu queria perguntar se vocês conseguiram fazer o passeio no Museu dos Incas e ver o que vocês acharam interessante desse passeio, como que foi. Conseguiram? Não conseguiram? Pode, se não conseguiram, ainda tem um tempo para vocês fazerem, mas queria ver se alguém conseguiu dar uma olhada nos materiais, enfim, se selecionou alguma coisa interessante, como que foi. Prof, eu confesso que eu ainda do Inca eu ainda não fiz o passeio. Tranquilo, Júlia, ainda tem um tempo. Alguém conseguiu dar uma olhada no acervo? Fazer algum dos passeios, na verdade eu coloquei vários passeios para serem feitos, alguns vocês conseguiram. Luísa, Amanda, Gabriel, Luíse. Prof, eu lembro que eu fiz 2, mas eu não lembro de qual foi. Talvez se eu vendo de novo eu saiba de quem é. Tranquilo. Então tá. Então vamos começar, né? Estamos em 14, já deu o nosso horário, vamos começar devagarzinho, né? Ver o conteúdo. Então, hoje o tema é Sociedade Inca, né? E aqui eu corrigi na última aula, eu tinha organizado esse slide aqui com o nome errado, né? Pedi desculpa até para vocês desconsiderarem, agora está certinho. Nós iniciamos o estudo sobre os Incas daquele mesmo jeito que nós sempre começamos, né? Vamos localizar eles geograficamente, né? Para a gente situar onde que ficou, né? Qual foi a extensão desse império, desse vasto império Inca. Então, vamos pensar o período que ele foi fundado, né? Quando que esse império ele se organiza, né? Aonde, né? Quando, onde, nessas perguntas bem iniciais para a gente começar o estudo da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Aqui nesse mapa, nessa primeira imagem, a gente vai ter, então, a formação, né, geográfica do Império Inca. Nós vemos que ele acompanhou toda a região da Península dos Andes, né, então acompanhou a formação desse império, ele vai ter uma extensão, né, bem ampla, né, bem acompanhando aqui toda essa região andina, região montanhosa. Então, a expansão do Império Inca, ela vai acontecer a partir da civilização Quechua, né, que vai conquistar um monte de várias outras sociedades que já habitavam esse território. Então, na aula 1 dessa unidade, eu tentei mostrar que nessa região nós temos vestígios da existência de sociedades muito antigas, né? Vimos algumas de 3.000 a.C., 2.000 a.C., né, ano 900, 1000, então a gente tem muitas sociedades que existiram antes do surgimento do Império Inca. E o Império Inca surge quando, então? O Império Inca, ele surge no século XV, tá? Então, é nesse período que, quando na Europa nós temos a crise do período medieval, aqui na América nós estamos tendo a expansão desse império, que é conhecido como Império Inca. Então, é no ano de 400, aqui que a gente vê aqui embaixo, 438, ou seja, 438 é o século XV. E esse vasto império, também chamado de Tawanantinsuyu, a pronúncia dá uma engasgada um pouco. O que significa isso? Se refere às 4 regiões, né, desse império. Daqui um pouquinho eu passo o slide e vamos falar de cada uma delas, né. Por que esse império, né, ele também, né, ele é referido pelos incas, era referido como Tawanantinsuyu, né, por quê? Porque esse império era composto por várias regiões, né, por 4 regiões, e então a gente vai entender o quê? Que esse império ele não era homogêneo, todo igual, ele foi formado a partir da conquista, né, da expansão e a conquista de várias sociedades para dentro desse império. Então,
Isso significa que dentro desse império nós temos culturas diferentes, características distintas, era um império, né, com elementos diferentes dependendo da região, porque eram povos que foram sendo incorporados ao território Inca. E aí o resultado é que nós temos muitas línguas que eram faladas dentro desse mesmo império. Duas são as mais conhecidas, duas línguas. Então a gente tem um império que não era uma língua única. Nós temos duas mais conhecidas, que é o Quechua, porque a sociedade Inca, né, tem uma origem, né, a expansão se dá liderada pela sociedade Quechua, então o Quechua acaba sendo uma língua predominante, mas também o Aymara também é uma língua presente no Império Inca, porque alguns dos povos conquistados, né, eram povos Aymarás, então o nome do povo também é o nome da língua que eles falavam. Então, e são duas que eu cito, mas tem mais, né? Era um império que foi conquistando territórios, e alguns pesquisadores indicam a existência de várias línguas, né, que eram faladas, vários dialetos, várias línguas que eram faladas dentro desse império. Então, esse aqui é um primeiro momento, um primeiro slide, mas já serve para nós situarmos geograficamente aqui a extensão do Império Inca, um vasto território. Serviu para a gente pensar quando que esse império é formado, porque antes nós já tínhamos a existência de sociedades vivendo na região, mas elas tinham um certo grau de autonomia, e a partir de 438, que tem a expansão do Império Inca, essas sociedades vão ser incorporadas dentro desse império, e se eu falo império, eu quero dizer que existe um poder ali meio centralizado, né, nós temos uma figura de liderança dentro desse império, nós vamos ver daqui um pouquinho, né, a gente vai chamar ele de Inca Pachacuti, ou também Sapa Inca, a gente vai se referir a esse o Inca, né, às vezes algumas referências são apenas o Inca, às vezes aparece como o Sapa Inca, ou o Inca Pachacuti, né, que é esse líder, né, essa figura de como se fosse, né, uma representação de imperador, né, ok? Até aqui, alguma dúvida? Tá tranquilinho para pensar essa sociedade? Até agora tranquilo. Tranquilo? Então vamos avançar um pouquinho mais. Quando começa a expansão do território Inca, existem estratégias que foram utilizadas para a conquista desse território, porque o Império ele vai se expandindo, né? Principalmente partindo da região de Cusco. Aqui a gente vai ver em rosa aqui, rosinha, escuro, né? E a partir daqui a gente vai ter a expansão, ok? E se vocês já forem acompanhando no mapa aqui, a gente vai olhar a cor e o período, né? A gente vai ver o período de expansão, né, da fundação, uma fase de expansão, né? A primeira fase de expansão até 463, aí uma segunda fase de expansão, né? Uma conquista mais região norte, uma outra fase de expansão aqui ainda no século XV, conquista dessa mais uma região aqui ao norte. Em verdinho, né, a partir de 493 a 525, né, a conquista, né, essas pequenas regiões ao norte também, e essa vasta região ao sul, né, e depois, né, aqui as últimas conquistas dos Incas, né, antes do processo de colonização espanhola, né, então a gente tem bem aqui na região norte, ali em 532, né, e aqui em uma cor um pouquinho mais clarinha, a conquista do Atahualpa. É interessante falar que esses dois últimos imperadores, ó, vejam só que o período de tempo deles é bem próximo, eram irmãos, tá? E foi a disputa entre eles um dos fatores da crise dos Incas. Não vou entrar nesse tema agora, porque quando a gente for falar da conquista, eu vou retomar o Atahualpa, né, e o Huáscar, mas é interessante olhar o mapa e observar que essa expansão ocorre por etapas. E aqui, eu retomo aqui do lado, quais as estratégias, né, desse processo de expansão, quais foram as estratégias lideradas, né, elencadas ali para expandir o território. A primeira delas era um exército, né, um exército que estava ligado ao Sapa Inca, né, ou Inca Pachacuti, né, depende de como a gente encontra nos livros, mas a esse imperador. Então, como ele se mostrou mais forte do ponto de vista militar e organizacional, nós temos, portanto, né, uma conquista militar.
Mas a conquista militar não foi a única forma de expansão do Império Inca. Nós também temos a ação das elites, a ação das elites, ou seja, algumas alianças, né, feitas com povos que eram conquistados e que permitia que antigas povos conquistados ainda mantivessem uma relação de importância após a dominação. Então, isso contribuiu para consolidar a expansão dentro do Império Inca. Após a dominação, nós temos ainda a manutenção de alguns cargos, algumas funções ligadas a esse poder central e que davam à antiga nobreza uma posição ainda de funcionários. É interessante falar que conforme as províncias eram conquistadas, muitos filhos dessas comunidades conquistadas eram levados para Cusco, eram levados, né, para ter uma educação ligada ao novo império, né, à conquista. Então, essa expansão territorial se deu pelo uso militar, sim, mas não apenas, né, não apenas, porque nós temos também um processo de convencimento, partindo da educação das crianças, né, que eram conquistadas, aliança com as elites, né, filhos dessas elites eram levados para Cusco, que se tornou a capital do império, e lá eles recebiam instruções que tornavam eles possíveis funcionários, né, desse vasto império. Então, é um processo de expansão que não é só violento, é importante observar esse elemento, ele não é menos importante, né, a fundação desse império se dá por meio desses elementos. E aí, quando a gente está falando das regiões, esse Império Inca era dividido em grandes províncias, na verdade, não vamos chamar de províncias, vamos chamar de regiões, né, os Suyu. E aí a gente era denominado essas regiões como Chincha-Suyu, ao norte, Anti-Suyu, a leste, Conti-Suyu, a oeste, e Cola-Suyu, ao sul. Então, e veja que o nome do império é Tawanantinsuyu, né, que se refere exatamente a essas 4 regiões. Então, o império era, né, o resultado dessas 4, da união dessas 4 regiões, da expansão, né, e formação, né, de províncias, ao norte, ao leste, ao oeste e ao sul. Então, seria aqui, essa parte inicial, a nossa localização geográfica, a nossa localização do tempo, né, e do processo de expansão e formação do Império Inca. Tá? Então, esse primeiro momento seria um pouco isso. E depois, agora, a gente vai passar para um outro elemento, né? Vamos pensar um pouco a administração, né? Vamos pensar quem era esse Sapa Inca. Vou pedir para alguém fazer a leitura para mim, deixa eu ver. Quem que está bem aqui perto? Júlia, você consegue ler para a prof? Oi, prof. Uhum. Essa parte toda de laranja? De laranja, aham. O Inca era a mais importante autoridade política entre o povo Inca. Venerado como o descendente do deus Sol Inti-Raymi, o imperador era o principal guardião de todos os bens pertencentes ao Estado, incluindo a propriedade das terras. Os terrenos cultiváveis eram divididos em 3 parcelas distintas. A terra do Inca, destinada ao rei e seus familiares, a terra do deus Sol, controlada pelos sacerdotes, e a terra da população. Em um âmbito geral, a elite da sociedade inca estava composta pela família real e os ocupantes dos altos cargos políticos administrativos, sacerdotes, chefes militares, juízes, governantes provinciais e sábios. Logo abaixo, em posição mediana, temos os comerciantes e artesãos que garantiam a circulação de mercadorias, que atestavam a presença de uma rica cultura material. Muito obrigada. Então, aqui, obrigada, Júlia, querida. Nesse slide, esse slide substitui aquela pirâmide que nós fazemos em muitas aulas de história, né? Nessa aqui, ela não está desenhada, mas ela está bem descrita, né? Nós conseguimos, a partir da leitura que a Júlia fez, observar que era uma sociedade que tinha um poder centralizado ali na figura do imperador. Por que essa figura era considerada legítima para governar? Porque ele era considerado filho de um deus, né? Ele era um deus vivo, ele é filho do deus Inca, né? Do Inti-Raymi, né? Então, o Sapa Inca, ele é filho do deus Sol. Então, sendo filho do deus, né? Então, ele representa, portanto, essa figura sagrada. E vem desse elemento
político e também sagrado, o seu poder político, seu respeito dentro do império. E aí nós vimos na leitura ali a existência de grupos sociais, né, que estão ali dando suporte, né, e formando essa sociedade inca. E aí essa cultura, essa cultura que o textinho fala ali no final, né, fala assim, uma rica cultura material. Nós vamos ver essa rica cultura material durante a aula, tá? Eu trouxe aqui algumas imagens da arquitetura, aqui no cantinho vocês conseguem já olhar um pouco da arquitetura inca, né? Essa aqui é a cidade de Machu Picchu, né? Ficou conhecida, né, por nós como cidade perdida, inca, né? Muitos historiadores discutem, né, como que seria essa cidade, né? Por que ela foi abandonada, né? Porque quando o conquistador chega nessa região, ela não tem habitantes. Então tem uma discussão muito grande sobre a origem dessa cidade, se ela foi construída para descanso, né, de nobreza, se ela foi, né, uma cidade construída com elemento sagrado, né, apenas para atividades ligadas ao sagrado. Então, tem toda uma discussão sobre, é interessante até dar uma pesquisada a mais, vocês podem consultar, mas nessa cidade o que nós temos de rico, né, muito para a gente observar e fazer visitação nela até hoje, é essa arquitetura, e como que essa arquitetura foi feita de uma forma que, depois a gente vai ver nas fotos mais aproximadas, que o encaixe das pedras, né, para a formação dessas paredes, né, dessas construções, elas não usavam nenhum tipo de liga entre essas pedras, eram encaixes perfeitos. Então, assim, essa arquitetura, ela é muito, né, mostra, né, um grau de técnica e de conhecimento muito interessante, né, não passa nenhuma folha de papel, não passa uma agulha entre essas pedras, o encaixe é perfeito, e não há nada que ligue, né, uma argamassa, digamos, não sei, algum tipo de produto que ligasse as pedras, esses são os encaixes, né, então, é uma arquitetura muito interessante. Ok, então aqui nós temos, portanto, mais uma referência aqui ao Sapa Inca, que é a figura sagrada, né, o filho do sol, né, a sua esposa era considerada a filha da lua, né, então o poder, portanto, estava centralizado na mão do imperador, né, e ele era respeitado, né, em decorrência, né, dessa relação sagrada também, tá? Depois vinham os governadores, né, os nobres que governavam, que trabalhavam nesse império, né, em várias regiões desse império, os sacerdotes, os soldados, e depois, né, os trabalhadores, né? Então, uma sociedade dividida em grupos sociais, e que alguns, sim, tinham privilégios, e outros, né, mais ligados ao trabalho, tá? Ao contrário de outros impérios, os incas tinha uma relação de distribuição de riqueza muito interessante. Então, como que, vai ter um slide ali que eu vou falar um pouco de como que era o trabalho, né, porque esse trabalho não era um trabalho escravo, né, dos trabalhadores, até porque havia parte da terra que era do imperador, parte da terra que era ligada aos sacerdotes, e parte da terra que pertencia ao povo. Então, nós não temos uma situação de miséria, de pobreza, né, dentro desse império, é uma relação de condições de vida, né, que apesar de ser um império dividido em grupos sociais, e que alguns grupos tinham privilégio, no caso da formação, né, no caso no sentido de ser levados lá para a capital, para ter instruções sobre o governo, apesar de ter uma divisão social, sim, né, isso não significava miséria e pobreza da sociedade inca, tá? Então, esse é um elemento, né, muito importante para a gente pensar os incas. E aí, do ponto de vista do trabalho, nós vamos ver que havia uma organização do trabalho por meio de pequenas comunidades. Então, a terra que era do sacerdote era plantada, né? A terra que era do Sapa Inca era cultivada ambas pelo povo, mas também tinha as terras que pertenciam aos trabalhadores, que eram chamadas de Ailu. Então, para a gente entender um pouco como que o trabalho acontecia no Império, como que era o trabalho, né? Então, é importante pensar nos Ailus. A Ailu era um grupo, como os incas chamavam, né, um grupo pequeno de pessoas, né, que trabalhavam em determinada região. Então, assim, a terra era distribuída, uma parte da terra ia para o povo, e essas pessoas, o núcleo familiar, tinha acesso a uma porção de terra. E essa porção de terra, cultivada ali coletivamente por um pequeno grupo, o Ailu, né, eles praticavam junto trabalho agrícola, mas em alguns períodos eles deveriam ir trabalhar em outras atividades, como, por exemplo, cultivar a terra do Inca ou cultivar a terra dos sacerdotes. Então, o nome do trabalho que os camponeses faziam para o sacerdote ou para o Inca era chamado de mita.
O espanhol achou ótima essa ideia. Quando o espanhol chegou, ele falou assim, sabe que era legal essa ideia do imperador Inca? Pois a gente vai continuar fazendo a mita. Só que a mita com o espanhol vai ficar muito mais intensa, vai chegar muito próximo a uma escravidão. Mas é interessante falar que a mita, ela era uma forma de trabalho que existia no Império Inca. E que o espanhol, quando chega, ele vai falar assim, é interessante essa ideia da mita. Eles trabalham para eles, mas aí tem dias que eles vão ter que trabalhar para o governo, né, ou para o sacerdote, vamos manter essa mita. Ficou confuso? Então, a mita manteve-se durante todo o período colonial, nessa região da América do Sul, né, domínio espanhol da América do Sul, após a conquista dos espanhóis. Confuso? Professor, você pode dizer mais ou menos como seria essa divisão de quanto tempo eles teriam que trabalhar em certa terra? Porque era, tipo, dividido igualmente ou... Não. O tempo de trabalho dependia muito do trabalho, porque quando tinha que construir estradas em algumas regiões, né, havia, né, o trabalho não podia prejudicar a agricultura. Então, era o trabalho feito após o plantio ou após a colheita, né, entre o plantio e a colheita, períodos que eram possíveis. Então, era uma sociedade agrária, que desenvolveu, sim, produção de manufatura, de objetos, sim, ok, mas a base dessa sociedade era agrária. Então, esse trabalho, o trabalho do camponês era principalmente no campo, né, para garantir a subsistência dele, né, e também, né, o trabalho dele feito na terra do Inca e na terra dos sacerdotes. Então, o trabalho ligado à produção era um trabalho essencial. Mas, se numa região havia demanda de produzir uma estrada, quando o trabalho do campo desse uma reduzida ou não precisasse mais de todos aqueles trabalhadores, aí você tinha alguns trabalhadores sendo convocados para ir fazer determinados trabalhos, que podia ser construção de estrada, podia ser construções de templos, enfim, de cidades mesmo, espaços construídos pelos incas, né? Então, você tem essas atividades, elas eram solicitadas, né, pelo imperador. Então, ligado ao trabalho do campo também, porque nas terras do imperador, essas terras também tinham que ser cultivadas, as terras dos sacerdotes também eram cultivadas, e os trabalhos fora da terra, que era o trabalho de estrada, de templos, de construções, né? Então, dependia da necessidade, e isso ia sendo deslocado, então não tem uma regra de dias, ia depender muito da demanda de determinada região, né, de abrir estradas, de construir pontes. Se vocês pesquisarem pontes incas, no YouTube mesmo, tem alguns principalmente ligado à própria arqueologia, né, os estudos arqueólogos, eles fazem algumas reproduções das pontes, como que as pontes eram feitas pelos incas, trançando ali, né, usando cordas. Então, assim, vocês vão ver que havia uma tecnologia bem interessante para construir estrada, para fazer ponte, e isso era, né, requisitado, né, em alguns momentos era necessário que esses trabalhadores, quando possível, deixar o trabalho no campo, ou quando diminuir o trabalho no campo, ir para construir realizar esses outros trabalhos para além da agricultura. Então, isso estava dentro do previsto, sabe? Era um trabalho que o Sapa Inca solicitava, mas a gente não tem os relatos que a gente tem, os vestígios que a gente tem, é que esse trabalho não era uma escravidão, né? Não está ligado a uma intensificação, porque você tem um equilíbrio ali entre o que era possível e o que era necessário, sabe? Nesse sentido, a gente tem ali, portanto, um equilíbrio maior. Não sei se eu consegui te responder plenamente, mas aqui também não é uma resposta única, né? É um elemento que a gente tem que fazer, né, análise, né, desses momentos, né, das demandas dentro do império. Sim, Tá? prof, entendi. Eu tinha pensado que era só o cultivo, mas eu entendi que vai mudando. Vai mudando, isso. E aqui a gente tem, né, novamente, né, essa referência aqui, agora à agricultura, né? Já que a gente entrou na questão do cultivo, eu vou chamar a atenção para as técnicas agrícolas, porque a gente está falando de uma região andina, né? Uma região montanhosa, não que não tinham planícies, existiam planícies, regiões, né, de terras mais planas, mas muitas partes desse Império Inca era formado por regiões com mais, né, montanhas. E como produzir alimento dentro de uma região geograficamente desfavorável? Né? Várias sociedades
vão se deparar com isso, né, com a necessidade de desenvolver técnicas em regiões que a geografia não contribuiu muito, né, como transformar esse espaço natural para a sobrevivência. E a gente viu que os astecas desenvolveram vocês lembram o que os astecas desenvolveram? Eu lembro que era aquela ilha artificial, mas o nome eu não lembro. As ilhas artificiais, muito bem, eram as chinampas, desenvolveram as ilhas artificiais. E os incas desenvolveram os terraços, né, que a gente vai começar a ver agora. Aqui nessa primeira foto, a gente vai ver, parece que vocês vão falar assim, professora, isso é uma escada, né? O que é isso? Não é bem uma escada, mas é nesse estilo, tá? Aqui. Então, os incas desenvolveram um sistema de terraços, onde as encostas eram cavadas de forma, né, de grandes escadas, uma espécie de curva de nível, né, que hoje nós temos, não sei se vocês vivem no campo, se vocês usam essas palavras, mas tem a leira, vocês usam, falam leira aí, aqui também na região, quem mora no campo? Alguém aí tem pai que vive no sítio, que tem terra de agricultura? Segundo ano, oi! Bora! Vocês existem? Só não morava no sítio, prof. Vocês estão aqui, só não morava no sítio, tranquilo, Vitória. Mas é que assim, eu ia comparar com no campo, quem vive no campo, muitas vezes, quando tem intensidade de chuva, para não lavar a terra, tem que fazer algumas curvas de níveis, né? E os proprietários de terra, assim, agricultores, muitas vezes chamam essas curvas de leira, né? Enfim, o nome não... Mas é para trazer um pouco para o presente. É uma preocupação, até hoje, proteger essa terra, para que quando venham chuvas intensas, a terra fique fértil, a água, quando faz enxurrada, não leve embora o que foi plantado e nem o que foi adubado da terra. Então, a necessidade de fazer curvas de nível, de fazer leiras, é uma coisa muito do presente também. As pessoas que vivem no campo vivem isso até hoje, né? Se o tempo passa e depois de gradear a terra, de plantar, de colher, a leira vai se desfazendo, né? Essa curva vai se desfazendo, é necessário contratar uma máquina para fazer de novo. Então, é uma preocupação, né, com o trator ou com uma máquina, mas fazer de novo essas curvas, né, para proteger o solo. Então, essa preocupação, ela estava presente lá nas sociedades incas. Então, nesse sentido, eu gostaria de comparar. Porque era necessário proteger essa terra da chuva intensa, que poderia lavar, né, e levar embora a fertilidade, levar embora o que era plantado, né, deixar uma terra seca ali, só dura. E também era necessário fazer um sistema que permitisse que a água, que quando chovesse pouco, essa água se distribuísse bem, né, nessa região. Então, era necessário distribuir a água, né, por regiões. Então, nesse sentido, essas escadarias, elas foram projetadas com a função de não permitir que a água caísse toda, né, por cima e lavasse, e sim, né, com um sistema que permitisse que ela fosse, aos poucos, né, circulando ali nesse espaço, né, e umedecendo mais regiões, não apenas uma. Se fizesse uma valeta, por exemplo, e descesse lavando tudo. Então, são estratégias para que eles pudessem cultivar mais alimentos, né, para que mudanças climáticas não afetassem tanto a produção de alimento, e mesmo para poder cultivar alimentos em regiões montanhosas, que eram muito difíceis de serem cultivadas. Então, aqui tem um trabalho humano muito grande. Imagina o que é construir isso sem maquinário, né? Se a gente observa isso, né, é muito trabalho humano, né, para construir esses espaços. Para o cultivo de batata, para o cultivo de milho, né? Então, a gente viu lá nos maias, milho. A gente viu nos astecas, milho. Nós vemos aqui nos incas, milho. Então, nós vamos perceber o quê? Que na nossa América, um dos alimentos que nós vamos encontrar com muita intensidade em várias dessas sociedades é o milho, né? Então, a importância dele, né, para a manutenção dessas sociedades. A quinoa também, que é essa sementinha que a gente usa até hoje, né, para colocar em saladas. Então, você tem ali vários alimentos, né, que eram, né, cultivados e produzidos aqui na região. E ali, além da agricultura, né, que a gente falou um pouquinho aqui, né, em relação aos terraços, né, dessa tecnologia dos terraços, né, para a agricultura indígena, nós vamos entrar para as estradas. E as estradas, eu acho que eu comecei a falar um pouco na aula passada, né, nos caminhos, né, os caminhos construídos, porque para administrar um império em expansão, era necessário ligar esse norte, esse sul, esse leste, esse oeste, né, era necessário ligar essas regiões, né, para um poder centralizado,
conseguir se manter, porque senão, né, grupos locais, grupos, né, regionais poderiam, né, romper com esse império, enfim, tentar fazer uma revolta. Então, como manter? É uma preocupação manter esse império unido. E, então, a construção de estradas era essencial para manter a circulação de produtos, né, numa escassez em alguma região, para manter, circular também o exército, circular pessoas, circular informações. Então, nós temos ali a construção de estradas, e a construção de estradas vai estar presente em todo o Império Inca. Então, aqui a gente tem um desenho, né, que representa um pouco esses caminhos construídos, que facilitava muito a circulação de pessoas. Quando a gente vai pensar nessas estradas, é interessante pensar em estradas mais ou menos nesse porte que eu estou mostrando para vocês. Então, não estamos falando de grandes vias largas, né, mas eram vias, né, para passagem de pessoas, vias bem estruturadas, né, feitas ali de pedra, né, algumas existem até hoje, mas que elas tinham uma proporção, assim, de circulação, né, mais estreita, né? Então, não vamos pensar estradas do porte que nós conhecemos, usamos hoje para os nossos carros, mas estradas mais estreitas, que era o que atendia a demanda deles naquele período. Professora, Pode. essas estradas eram para ligar o que, de modo geral, mais cidade com cidade, ou talvez, tipo, alguns grupos? Então, as estradas, elas existiram para ligar regiões do Império, mas aí eu não vou adiantar muito, eu vou só passear um pouquinho aqui. Elas também, veja só essa estrada, que interessante. Elas ligavam dentro do Império Inca, mas nós temos também caminhos que ligavam regiões muito mais distantes. Mas eu vou chegar aqui nessa última estrada, que eu vou apresentar no finalzinho dessa aula, que é o caminho do Peabiru, né? Inclusive que ele passa pelo Paraná. Eu morei aqui nessa cidadezinha aqui que aparece no mapa. Tem aqui uma cidadezinha bem aqui chamada Pitanga. Então, o caminho passava por aqui também, por essa cidade. Eu morei lá e realmente tem esses vestígios bem interessantes, né, da estrada, né, ali na região, aqui do Paraná, inclusive. Mas depois a gente volta a falar desses caminhos, tá? Então, a princípio, para responder essa tua pergunta nesse momento da aula, eu vou dizer que o objetivo principal era ligar regiões do Império. Era ligar essas regiões para manter o controle administrativo, né, o fornecimento de produtos, a circulação, porque nós temos ali uma atividade comercial existente, então temos venda, comércio, circulação de produtos de uma região para outra, o abastecimento, então, e também manter o controle, caso da circulação de guerreiros, né, no caso de uma sublevação, né, de uma revolta, a necessidade de circular ali a força armada. Então, era uma estrada que ela tinha um papel administrativo, principalmente, tá? E aí, né, continuando aqui, a gente vê essa imagem, eu gosto bastante dela, né, que ela mostra aqui algumas regiões, né, caminhos que, né, a gente tem vestígios, né, desses caminhos que ligavam a vasta região, aqui tanto em vermelho como em verde, né, então a gente vai ver aqui, né, a existência desses caminhos em todo esse império, que é um vasto império, uma extensão bem grande, tá? Aqui nessas duas imagens aqui, ligavam o quê, né? Ligavam principalmente até a cidade de Cusco. Então, aqui a gente tem a cidade, um desenho do que seria a capital Inca, a cidade de Cusco, e aqui, né, uma fortaleza, né, próxima a Cusco, né? Então, uma construção vista do alto, né? Uma construção vista, uma vista aérea, né? Então essas estradas, elas ligavam, principalmente essas 4 regiões, à capital, né, do Império, então, para ficar sobre o território, sobre o controle do território. Algumas estradas, elas são encontradas em espaços onde, no primeiro momento, a gente diria que seria impossível ter um caminho aqui. Se esse caminho não estivesse nessa imagem, vocês iam dizer que seria muito difícil ter um caminho ligando um paredão de pedra. E aí a gente percebe que esse processo de construção de estradas, né, exige muito trabalho humano, né, um processo muito de construção efetiva e de trabalho humano, né, as pedras aqui sobrepostas, né, a foto não está lá muito boa, mas a gente consegue verificar, né, toda uma estrutura, né, que existe até hoje, isso que é o mais interessante, né, que ela perdurou séculos, estradas construídas durante o Império, século XV e XVI, então nós estamos no século XXI, nós temos muitas dessas estradas como espaços de visitação, né, hoje, né, como espaços utilizados ali como espaços turísticos, né, para visitas, então, mas é muito interessante observar essa tecnologia utilizada. O Império Inca, né, então, nesse sentido, a gente conclui que ele era o quê? Desorganizado e bagunçado? Não, né? O que a gente pode pensar sobre ele? Essa estrutura administrativa.
Olha, me parece muito bem organizado, seja pela parte da divisão de trabalho, de que os podem produzir para si mesmo, mas também precisa produzir para o Estado, e por essas estradas que ligam uma questão política, faz uma ligação de que você não pode simplesmente se separar deles e cortar ligações, porque tem esses caminhos. Perfeito, perfeito, Edu. E aí a gente lembra de outras sociedades que nós estudamos, né? E também lembramos sociedades que nós não estudamos, né? As que nós estudamos até o momento, Roma. Né? Vocês estudaram Roma ano passado, e o Império Romano, na fase da República, né, e teve a preocupação com a conquista, ali, guerras púnicas, conquista dos gregos, uma preocupação em estabelecer um sistema de estrada. Então, os romanos também desenvolveram isso. Sociedades que nós não estudamos, né, porque a gente faz seleção de algumas sociedades para estudar. Então, nós não estudamos muito os persas, mas os persas também desenvolveram, né, uma rede de estradas muito intensa. Sociedades que nós também não estudamos, os chineses. E os chineses construíram, né, o caminho da seda. Então, assim, uma rota do Oriente até a Ásia Menor. Também um caminho muito extenso. E também construíram a muralha da China, que também permitia... Tudo a gente comentar a muralha. Gente, incrível também a muralha da China. Perfeito, perfeito, Vitória. A muralha impressiona muito a gente por essa questão da estrutura, né, da muralha. E agora, né, olhando os incas, a gente também observa que essa construção de estradas foi uma preocupação para manter o império, e também uma preocupação que, ainda que é pouco estudada, né, que são as estradas fora do império, né, que aí eu vou chegar daqui a pouquinho, tá? Aqui, então, aqui a gente tem, nesse slide aqui, também um elemento interessante para a gente observar, que é a informação. Então, essas estradas também tinham a função de informação. Dentro das funções administrativas, nós temos uma função que funcionaria como aquilo hoje a gente chamaria de correio, tá? Uma linguagem bem atual, assim, que é o chasque, que seria uma pessoa, né, e não uma pessoa, né, mas várias pessoas, que ficavam em espaços diferentes desse império, e que muitas vezes, quando tinha que circular uma informação rápida, né, eles acabavam correndo, né, de uma cidade, de uma região a outra, né, esses pontos de parada, e passando informação de pessoa para pessoa, até que essa informação chegasse até a capital, que é Cusco. Então, essa prática, essa estrada também tinha a função de circular informação, e na circulação de informação, esse personagem, né, que é, no caso, uma função administrativa do império, que é muito importante também a gente observar aqui, né, nesse processo de controle. E por último, né, a gente vai entrar um pouco, né, que eu falei antes, das construções. Nessa fotografia que vocês estão olhando aqui no cantinho da tela, que é uma fotografia bem atual, né, ela mostra dois meninos aqui pousando numa região turística, né, pousando para uma foto. Eles estão aqui na frente de uma parede de pedra, e a gente começa a ver alguns vestígios dessas grandes construções, né? Vamos começar a observar essas grandes construções. Uma das características que eu chamei a atenção dessas técnicas, que são muito impressionantes até hoje, é como que blocos de pedra tão grandes, né, tão pesados, eram encaixados de uma maneira como não permitia ali a entrada ou saída de água, por exemplo, né, no caso das construções dos terraços, ou mesmo não permitia nas casas, né, nas paredes. Aqui a gente tem a cidade de Machu Picchu, né, os vestígios, né, as ruínas dessa cidade de Machu Picchu. Então, e como que nessas regiões onde nós temos os vestígios da sociedade inca, a gente vai perceber essa arquitetura com uma característica muito, né, peculiar, que é essa técnica do encaixe das pedras, né, e que ela mostra ali, por exemplo, um grande conhecimento no sentido de matemática, de cálculo, de projeção, né, enfim, de aritmética. Então, um conhecimento para a construção desses, enfim, e para a durabilidade dessas construções incas, nós temos esse elemento, né, de um conhecimento muito, muito significativo, né, que a gente vê nas visitas. E, por último, eu peguei algumas fotos dos museus que vocês vão visitar, e eu trouxe um pouco das esculturas, né, um pouco do que era produzido no sentido da arte, porque né, o europeu, quando chega e olha esses objetos que vocês estão vendo, eu vejo isso, eu vejo arte, né? Os incas viam
a arte e a utilidade, porque aqui tem objetos com funções diferentes. Mas o espanhol viu apenas o ouro. Então, o espanhol ele vai derreter, ele está preocupado não com o objeto, mas ele está preocupado com o metal que está ali. Então, muitos desses objetos, né, que eram produzidos pelos incas com a conquista espanhola, foram recolhidos pelos espanhóis e foram vendidos como ouro, né, derretidos, porque o importante era o ouro e não o objeto, né. Então, aqui são alguns dos objetos que são encontrados hoje nos museus, né, do período da sociedade inca, e alguns são muito interessantes. Aqui, por exemplo, esse aqui é um objeto de incisão cirúrgica. Então, se eu tenho um objeto pontiagudo, que a função dele era cirurgia, o que eu entendo? Isso, Edu, desculpa, eu não tinha visto o teu comentário. É do slide anterior, né? Desse aqui. Tipo mensageiros, sim. Eram como se fossem mensageiros, né, do Império. Aí, voltando aqui. Esses objetos, eles tinham funções muito diferentes. Eu entendo que tinha cirurgia, então tem um conhecimento ligado, né, às decisões cirúrgicas, tem um conhecimento artístico, tem a reprodução ali de objetos de deuses, né, de figuras sagradas. Então, muitos desses objetos são encontrados hoje nos museus, mas muitos nós sabemos que já foi dado fim, que não existem mais, né, que já foram, enfim, derretidos e depois comercializados como ouro. Eles tinham ideia, tipo, por eles fazer deuses com o ouro, eles tinham ideia que o ouro era, tipo, tinha valor, ou eles só faziam porque achavam o ouro brilhava, sei lá, alguma coisa assim? O ouro era bonito, a gente encontra roupas adornadas em ouro, nós encontramos, né, os vestígios de ouro em construções, em detalhes de construções, né, o que mais que a gente, aonde mais que sim, lugares interessantes que o ouro é encontrado. O ouro, ele tinha uma figura de beleza, ele não tinha uma figura, não tinha um papel de riqueza, né, o ouro servia para adornar, para enfeitar, né, tinha algo de belo naquele objeto, a possibilidade de derreter e confeccionar objetos, mas também a ideia da beleza. Então, os tecidos, né, os tecidos incas, muitos deles eram decorados com fios em ouro, com pedaços em ouro, com objetinhos, com pingentes em ouro. Então, nós temos os tecidos, não tecido de qualquer pessoa, mas principalmente o tecido dos nobres, né, ligado ali ao sapa inca, os tecidos eram adornados, eram coloridos, né, então fazer tecido, era uma técnica muito utilizada no Império, e nesses tecidos nós temos elementos da utilização em ouro, nas construções, né, em vários objetos de decoração, mas esse valor de comércio que o europeu tinha, né, do enriquecimento, não temos no Império Inca. Deixa eu aproveitar quem que foi que falou, acho que foi o Edu, foi tu? Do ouro fui eu. Tá, Edu, você pode fazer a leitura desse slide para mim? Tá bom. No Museu do Ouro, em Lima, no Peru, que guarda objetos de extraordinária beleza, embora... Meu Deus, o celular diminuiu. A maior parte das peças tenha sido destruída pelos espanhóis durante a ocupação do território, ainda sobraram mantos sacerdotais bordados a ouro, luvas de ouro, manoplas, também para o uso dos sacerdotes, capacetes ornados, copos, pratos, taças, brincos, placas peitorais, instrumentos cirúrgicos de ouro e pequenas esculturas de ouro que reproduziam atos sexuais e que tinham a função educativa dos futuros imperadores. A prata era usada cotidianamente e dos objetos feitos neste material restaram poucos exemplares: canecas, jarras, pratos, talheres e enfeites domésticos. Interessante, né? Interessante observar como que o uso do ouro estava presente, ocupava ali diversos espaços, né, dentro desse território inca e tinha uma função de embelezamento. E apesar de muita dessa produção ter sido destruída pelo europeu, né, pela busca do ouro, nós ainda temos nos museus algumas dessas peças aqui. E aí eu não sei qual que é a impressão que vocês têm quando olham elas, né? Eu queria ouvir um pouco a impressão que vocês têm quando olham essas peças. A impressão que eu tenho é muito a beleza, né? Elas são a combinação do azul com o dourado, a própria estrutura ali,
Qual que é a impressão que vocês têm quando olham? Você falou Eu das admito. Ai, meu Deus, os três de uma vez não dá. Eu admito que eu acho estranho o formato deles, mas eu acho muito interessante a questão, como você disse, das cores, dessa combinação do dourado, porque dá um tchan, vamos dizer assim, para as esculturas. Eu queria dizer que, bem dessa forma do formato estranho, que você falou que tem utilidade, só que como a gente olha e não consegue adivinhar qual é a utilidade, fica mais no lado artístico mesmo. Eu vi das placas peitoral que tava escrito ali. Será que, tipo, por ser mais bonito, era usado com pessoas mais importantes? Ou era mais. A placa peitoral era. Ah, não sei o que eu penso. Sim, sim, a manopla, né, a luva de ouro, o manto ornado, né, o manto, né, aqui em cima teve algum trecho que falou do bordado, né, objetos, nananã, mantos sacerdotais bordados em ouro. Então, assim, que é a parte da decoração na roupa, então não era para todos, era bem, né, e era a questão do belo, né, do belo, do bonito, né, então tinha esse papel de beleza, né, muito presente nesses objetos, né, muito, muito intenso. Então, assim, sobre os incas, né, aqui temos mais uma imagem, né, que é também ligada a funções de dirigente, que são eu esqueci o nome, gente, perdão, são as coroas, não é bem coroa que eu ia falar, eu ia dizer enfim, fugiu o nome, né, mas para colocar, assim, de representação né, para a cabeça, né, me ajudem aí, pessoal, como é que é o nome? Sei lá, eu pensei em tiara, mas acho que não era isso. Então, é mais ou menos, seria uma tiara, seria mais uma coroa, como se fosse, né? Aqui no sentido de colocar igual estava aqui, igual está nessas representações aqui abaixo, né? Expostas no museu. E, enfim, então, né? Para finalizar a aula, para dispensar vocês, né? Eu queria só perguntar uma coisa. Vocês acham que esses povos viviam isolados? O último que a gente estudou, eles estavam numa ilha. Então, a comunicação deles, eles eram. Pensando assim, eles eram mais isolados. Mas esse, eu imagino que não. Bom, o último povo, na verdade, não estava todo numa ilha, era só a capital, no caso, né? Eu acho que eles deviam ter uma comunicação com os do ao redor, até porque ele é formado por vários povos que entraram em contato e foram conquistados, então deve ter outros povos ao redor. Muito bem, Edu. Os dois Edu, na verdade. Mas sim, os astecas, só a capital que ficava em Tenochtitlan, né? Fora da capital, a gente tem um vasto território também ligado por estradas. Mas os incas, né, como uma característica deles, eu trouxe aqui, na verdade, eu já tinha adiantado essa imagem, né? Eu coloquei a pergunta ali, mas seria no sentido de surpresa para vocês, mas já não é surpresa. Eu vou deixar esse aqui em aberto, né, para a gente conversar um pouco mais, né, no nosso último. Seria hoje nossa quinta aula, mas eu vou fazer mais uma para a gente poder entrar no caminho Inca aqui, nesse caminho que parte dos Incas, né, parte de Cusco, né, da cidade de Cusco, e atravessa todo o continente, né, e ele chega, né, no litoral ali de São Paulo, mas ele passa pelo Paraná e tem ali essa projeção. Alguns outros caminhos, né, chegavam até o Piabiru, né, que nem aqui nós temos um que liga até o sul, e outro que ligava a região litoral de Santa Catarina, mas que, né, o caminho de pedra, né, que a gente conhecido ali como caminho da grama amassada, ou o caminho da ida e volta, né, como alguns dialetos antigos é esse o significado. Então, a gente tem aqui, nesse vasto continente americano, a possibilidade de ter tido circulação de pessoas, porque senão essa estrada não teria sido construída, né? Então foi, sem dúvida nenhuma, a estrada mais transcontinental, né, ligando ali o Oceano Atlântico, praticamente lá ao Oceano Pacífico, porque depois de Cusco tinham caminhos que levavam até o Pacífico. Então, passando ali pelo que hoje seria Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, né? Então, um caminho muito extenso e que ligou, né, uma região lá da região Inca até o litoral atlântico. Então, conhecer esse caminho faz muita gente refletir que não eram povos isolados, como muitas vezes a gente pensa, que Incas para cá, né, sociedades, né, do Brasil, que viviam hoje no Brasil para lá, e não tinha, né, circulação de seres humanos nessa América, eram pequenas aldeias isoladas, não. A gente está falando de sociedades que muito provavelmente circulavam, né. O caminho do Piabiru é muito ligado ao elemento sagrado, tá? E
E aí a gente retoma no próximo encontro falando um pouco mais sobre esse caminho, mas também sobre os povos nativos da América portuguesa. E aí a gente encerra o tema dos povos nativos, tá bom?